boa tarde a todos. Na pessoa do Dr. Luciano André Alzecan, que acabou de proferir uma brilhante palestra. Cumprimento a todos os presentes, todas as pessoas presentes neste auditório. E eu vou pedir licença para falar lá daquele lugar, porque essa luz bate bem nos olhos. Eu não estou enxergando vocês. Só vocês me enxergam. Aqui melhorou bastante. Então, antes de mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar deste evento tão importante e com pessoas presentes tão ilustres, tão sábias. Acabamos de ter a prova disso na palestra do Dr. Luciano, e que mostra toda a variedade de assuntos, de problemas, propostas de soluções. E nós vemos que, por um lado, o caminho é complicado, mas, por outro lado, nós temos muitas opções. E isso é alentador. Há muitas opções, há muitas oportunidades e há muito campo para a criatividade. Me parece que o Conselho da Comunidade talvez seja o órgão onde a criatividade ela tem mais chances de aparecer, e ela a todo momento se coloca como desafio, mais do que na área judicial, mais do que na área do Ministério Público, porque ali nós temos as leis, nós temos as regras, os princípios, ao passo que no Conselho da Comunidade nós temos o problema concreto. O problema aparece no seu todo, na sua inteireza, os seres humanos, os sofrimentos humanos, os grandes desafios, os grandes problemas, os preconceitos sociais muito fortes. O Conselho é um órgão bastante sensível, com certeza, porque todos os seus membros saem da comunidade, se dedicam voluntariamente, deixam suas coisas para se preocupar com o assunto da execução penal. A lei fala que o Conselho atende mais à área do presídio, das cadeias, dos estabelecimentos, e deixa mais ao patronato a função relativa aos egressos. Mas, como em muitos lugares não há órgão específico para o atendimento dos egressos, o Conselho acaba também se estendendo ali para trabalhar nessa área, fomentando ações, fomentando o surgimento de novas organizações não governamentais para esse fim, ou o surgimento do patronato, como aconteceu em Foz do Iguaçu, onde o patronato é municipal, criado por uma lei municipal. A minha palestra aqui, ela vai ser bem rápida, porque depois de falar depois do Dr. Luciano, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é falar depois dele é difícil. Acrescentar alguma coisa é difícil. A vantagem é que eu não preciso falar muito e vocês vão gostar. Dizem, né, que o melhor sermão do padre, a melhor parte do sermão do padre é quando ele termina. Então, quem me contou essa piada foi um padre. Então, nenhuma desconfiança. Mas eu queria falar rapidamente sobre a experiência que está se desenrolando no Paraná a respeito do projeto Cidadania nos Presídios, que foi instituído pelo CNJ para todo o Brasil e foi implantado pela primeira vez no Espírito Santo e mais tarde
por solicitação do presidente, desembargador Paulo Vasconcelos, do Tribunal de Justiça do Paraná, também no Paraná. O seu lançamento foi no mês de agosto deste ano, então ele está nos primeiros meses. E o projeto Cidadania nos Presídios, inicialmente, ele tinha um perfil mais ligado a indulto e comutação. Então não vamos perder nenhuma chance, nenhuma oportunidade que os decretos de indulto e comutação trazem para todos os nossos presos, apenados. E aos poucos ele foi se estendendo e acabou abraçando toda a área da execução penal e toda a situação prisional concreta do Brasil. Cada estado tem um retrato e é uma faceta dessa situação. Nós percebemos que ela é geral. Em todos os estados há muitas mazelas. E eu fico às vezes assim, pensando, quando falam, puxa, o Paraná está muito avançado. Mas eu vejo que nós temos tantas mazelas ainda no Paraná. Então, me parece que na média, a situação é meio parecida. Há muita superlotação, como disse o doutor Luciano, há muito preconceito para que a pena seja um momento e um local de sofrimento humano, porque senão não é pena e acaba sendo no fim. Há muita perda de tempo e de recursos. Tempo do preso, passa anos lá, poderia aproveitar para aprender uma profissão, produzir algo de útil para ele e para a sociedade, para a sua família. E o tempo passa e não acontece nada, e muitas vezes o pior. O tempo acaba sendo utilizado para ele aprender coisas ruins, e nós ouvimos falar uma outra coisa que a prisão é a universidade do crime. Não só a universidade, é a sociedade do crime. O Estado gasta dinheiro para juntar as pessoas, fazer elas conviverem e desenvolverem a cultura criminógena. Por que eu digo criminógena? Porque a personalidade de todos nós, ela se modela de acordo com os modelos que estão no meio cultural. Ninguém escapa disso. Nós somos peixes no aquário da cultura. E a personalidade criminosa, como qualquer outra, busca modelos. Então é por isso que nós ouvimos falar às vezes que o fulano progrediu na vida porque ele agora está no nível superior da organização criminosa. E ele se gaba disso. Adolescência, a mesma coisa, dependendo, o status é a marca ou o calibre da arma, que dá o status. Então veja que aí é a cultura do crime, a cultura. Isso é muito importante saber, porque ela vai dar modelos para a pessoa vestir no seu espiritualmente, para se comportar e ser culturalmente, se projetar a sua personalidade no meio cultural como alguém que precisa se autoafirmar daquele modo. Então, juntamos muita gente lá dentro de um presídio, sem tratamento, sem a aula, sem o trabalho, sem nada, e eles vão conversar entre eles, vão trocar experiências, vão aprender e vão desenvolver essa cultura dentro da qual estão os projetos de vida no meio, à margem da sociedade, e que também são desafiadores, e são motivadores e tudo mais. E aí nós temos uma rede, se formando.
E aí, imagine o grau de dificuldade de lidar com isso. Por isso que, a partir de um certo número, né, entre adolescentes, passou de 100, é difícil trabalhar. Então, como vai individualizar o tratamento? Num presídio, tem lá 800. Imagine. Ali está uma cultura. Você vai bater num muro ideológico. É peixe fora d'água. Porque para você trazer alguém para o lado do bem, ou resgatar o lado do bem de uma pessoa, você tem que ter um meio, um ambiente propício. O projeto Cidadania dos Presídios também começa com, então, o levantamento de tudo. Tudo. Nós, no Paraná, passamos trabalhando 2 meses praticamente, levantando tudo. Número de presos, unidades, estabelecimentos, causa e organização, necessidades, perfil. E depois de olhar tudo aquilo, começamos a fazer um planejamento. Como enfrentar isso? Até outro dia, eu estava no Tribunal de Justiça e um colega falou: não, vocês precisam apresentar o programa. Eu falei: mas como assim? O que vocês vão fazer ao longo de todo esse tempo nesse projeto? Eu pensei, né? Veja, nós estamos abrindo picada, essa é a grande verdade. Cada dia é um dia de ver uma novidade, porque é um problema muito difícil, muito complexo. Nós temos que nos adaptar a cada necessidade, a cada complexidade, a cada dificuldade. E uma mais difícil do que a outra para entender, para encontrar uma solução, para buscar, para realizar, para mudar essa realidade. Então nós estamos planejando ao mesmo tempo em que nós caminhamos, fazendo aquilo que o Dr. Luciano falou. As regiões têm cada uma a sua singularidade, cada uma as suas dificuldades, as suas peculiaridades. Então nós temos que encontrar as soluções melhores, que se adaptam mais, que são mais adequadas aos problemas que nós encontramos ali. Quais são os maiores problemas que nós vimos nesse levantamento? O tratamento, a superlotação, o tratamento, e daí, por causa dela, o tratamento degradante, desumano, os preconceitos, uma grande margem de sofrimento humano desnecessário que acontece, porque estar ali já é um sofrimento, mas não precisava ter tanto mais sofrimento. Um grande nível de sadismo de muitas pessoas, porque não se sabe bem, às vezes podemos desculpar essas pessoas até pela falta de conhecimento. Então, que sejam as duas coisas. Por que eu digo isso? Porque entrar no presídio já é a punição. Passar por baixo daquelas portas lá e escutar o cadeado fechar, isso já basta. E, no entanto, muitos querem medir as horas da pena, prolongar essas horas, muitas vezes, fazer com que elas sejam mais sofridas. Isso é uma grande bobagem. A punição está ali. A punição é a sentença. O processo criminal já é um começo de punição. Nós sabemos disso.
Temos um grande processualista do mundo, Carnelucci, escreveu um livro dizendo isso. O processo penal já é uma punição. A condenação criminal é o coroamento desse processo no sentido de punir. Então, no processo criminal, há sentido de falar em punição, porque é um conceito recorrente. E o processado, que é o réu, ele procura se defender disso. Ele não quer ser punido. Ele se defende da acusação para não ser punido. Agora, quando passa do processo penal para a execução da pena, a punição já aconteceu. No momento em que a pessoa inicia a execução, aquilo já é a punição. Basta isso. Isso é punição. A partir do momento, como falou o Dr. Luciano, que a pessoa entrou, o passado ficou para trás, ele foi punido. Ele foi. Isso é punição. Dali para frente, é um outro problema. E é por isso que as pessoas se confundem mesmo, muito. Dali para frente, agora, é saber como essa pessoa vai sair dali. Desde o instante em que ele pôs o pé no primeiro dia, no estabelecimento penal, toda a preocupação tem que ser essa. Como ele vai sair daqui? E para que ele saia melhor do que ele entrou, só existe um caminho: a socioeducação. A mesma que é aplicada para os adolescentes, quando sofrem medidas socioeducativas. Então, a execução nada mais é do que um processo de socioeducação, que precisa ter instrumentos pedagógicos, porque socioeducar, educar é o núcleo de tudo, que precisa ser humano, um processo humano, humanizado. Porque se eu quero que alguém se comporte como um ser humano, com sentimentos de ser humano, essa pessoa tem que ser tratada como ser humano. E nós sabemos que, infelizmente, não é isso que acontece. É o problema os psicólogos, né, alertam a questão do princípio da identificação. A pessoa vai se comportar como ela é tratada. Então, se eles estão sendo tratados de modo desumano, vão se comportar como seres desumanizados, desumanos. E aí a sociedade, as pessoas ficam surpresas, mas temos que ver o que aconteceu. Veja, então, olha a complexidade do problema. E daí, por isso que eu falei que há muito sofrimento inútil acontecendo ali, em todo esse processo. Esses são os maiores problemas. Mas de onde eles vêm e qual seria a causa de tudo isso? Então, no projeto Cidadania nos Presídios, isso foi analisado e se concluiu com um consenso muito forte de que o tratamento desumano tem que acabar. Primeiro ponto. Segundo ponto, temos que encontrar o equilíbrio para fazer com que a superlotação seja reduzida do modo adequado, para que a sociedade possa assimilar esse fato de uma maneira boa, sabendo, tendo consciência de que isso é bom para todos, inclusive para ela e principalmente para ela. Porque qual é a sociedade que vai sentir segurança tendo ao seu redor universidades do crime? Lugares que desumanizam as pessoas. Isso não é segurança. E que são barris de pólvora. Interessante que
uma reportagem há pouco tempo que apareceu na Folha de São Paulo, e eu guardei a expressão. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas poderia ser qualquer outro estado, que cunhou a expressão o navio negreiro. E é verdade. O que aconteceu no navio negreiro? As pessoas enchiam o navio de escravos, porque aquilo era lucrativo. E aí vinha todo mundo apinhado. Né? Onde cabia um, colocava 4. E lá nos nossos estabelecimentos, a coisa não é tão diferente assim, verdade. Porque tem uma vaga, aí entrou o primeiro, aí apareceu mais um lá, dá um jeito aí, aperta. Esse é um problema que passa pelo direito, mas ele não é do direito. Não é um problema jurídico. O problema do espaço e do corpo físico é um problema da física e da medicina. Então, se a física tem uma lei que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, isso é uma lei. Não adianta o direito dizer o contrário, porque não vai dar certo. Só que por um processo grande, né? Se perdeu o controle, as prisões foram enchendo de um modo descontrolado. Qual o controle, então, que existe hoje? É a rebelião. Porque na rebelião transferem vários, dezenas, e morrem alguns. Só parecem vagas. E lá no navio negreiro também tinha um controle. Eles jogavam os escravos no mar. Você estava afundando o navio? Todos. Então veja, o que faz com que nós esqueçamos disso? Juízes, promotores, eu fico pensando, advogados, tribunais, porque é responsável, executivo, todos somos responsáveis por isso. Poder executivo que não construiu habilidades suficientes. Não sei, na verdade é uma incógnita, né? É difícil de entender. Mas o que acontece? O projeto Cidadania nos Presídios procura encontrar uma solução para isso através do mecanismo do numerus clausus. O numerus clausus nada mais é do que a equalização entre o número de vagas e o número de pessoas que ocupam essas vagas. Uma pessoa para uma vaga. E pronto. E não há mais vagas, pronto. Ninguém não entra. Entrou, sai um então. Ou não entra. Ou você controla a porta de entrada, ou controla a porta de saída. De duas uma. Não há como fazer de outro modo. São só essas duas possibilidades. Aí, o CNJ inventou uma nova instituição para o Brasil, que é a audiência de custódia, que em seguida já foi proclamada, institucionalizada praticamente pelo Supremo Tribunal Federal, num processo que determinou que todas as comarcas tenham audiência de custódia. Aí é um controle da porta de entrada, isso é ótimo. E as pessoas confundiram, mas para que audiência de custódia? Isso aí é uma perda de tempo, passa a mão na cabeça desses bandidos. Palavra assim.
Isso, veja, foi uma instituição maravilhosa que apareceu e que não é nova. Eu estava olhando outro dia na Bíblia, o São Paulo, ele foi dado voz de prisão para ele. Ele falou: eu sou cidadão romano. Pelo menos eu não conheço outra audiência de custódia mais antiga que essa. Foi levado ao juiz em Roma para ser apresentado ao juiz. A audiência de custódia é uma prerrogativa da cidadania, que valoriza a cidadania. O cidadão tem que ser levado ao juiz, a presença do juiz, porque tirar a liberdade do cidadão é um ato importante demais, que atinge a todos, não é só aquela pessoa. Então, a valorização, a audiência de custódia é, acima de tudo, uma valorização da cidadania. Quem é o senhor? Eu sou cidadão brasileiro. Então, tem que ser levado ao juiz brasileiro imediatamente, porque pode ser que o senhor seja preso. Muito bem, então vamos. É simplesmente isso, a valorização da cidadania e controle da porta de entrada. Por quê? Não deixar entrar lá quem não precisa entrar. Porque se entrar, vai se contaminar, vai entrar em contato com a cultura criminógena. Porque lá está a Universidade do Crime. Infelizmente é isso, por enquanto é isso. Bom, o Paraná conseguiu rapidamente reproduzir esse modelo da audiência de custódia em muitas comarcas. A grande maioria já tem. Está aqui o doutor Cláudio, que eu sei que me falaram que é o doutor Cláudio que faz as audiências de custódia. E isso é muito bom para o sistema de execução penal, porque faz um controle da porta de entrada. A prisão tem que ser utilizada em último recurso. Como falou o doutor Luciano, é muita mazela. É como se fosse um antibiótico com muito efeito colateral. O caboclo falava, tinha uma expressão, quis matar a doença da vaca e matou a vaca. O caboclo sabe disso. É muito efeito colateral para as pessoas presas e para a sociedade. Então, isso é um remédio para ser usado em último caso, em último recurso. Para isso serve a audiência de custódia. Mas ela não faz parte do projeto Cidadania nos Presídios. O projeto Cidadania nos Presídios ele vai trabalhar no todo. Então, como eu falei para vocês, a superlotação, o numerus clausus, isso está no núcleo do projeto. E a recuperação da equalização, vagas, lotação, proporciona o quê? A socioeducação. Aí então, vamos fazer o tratamento. Já agora é possível. Porque com superlotação, não é possível o tratamento. Eu achava que isso era uma coisa muito óbvia, mas não é tão óbvio assim. Tem pessoas que acreditam, não, vamos superlotar, é só pôr mais um beliche, coloca mais 50 pessoas, não tem problema. Acaba o tratamento, porque a estrutura é feita por um certo número de pessoas, prevendo alimentação, funcionários, agentes penitenciários, tudo, eletricidade, água, tudo, enfim. Postos de trabalho. No momento em que superlota, toda aquela estrutura só vai funcionar para administrar a superlotação. Acaba o tratamento. Eu não vi, eu fiquei trabalhando 12 anos na execução penal em Foz do Iguaçu, é exatamente isso. Em qualquer outro lugar vai ser também. Então é preciso que cada estabelecimento tenha a lotação correta. Isso é alcançado através do numerus clausus. Qualquer um, seja o estabelecimento para cumprimento de pena, seja a delegacia, onde ficam às vezes presos provisórios. Muito bem.
O projeto Cidadania dos Presídios, então, ele se desenvolveu em 3 eixos. E aí nós dividimos o grupo, um número de pessoas para cada grupo, e essas pessoas representavam a OAB, o Ministério Público, o Conselho da Comunidade, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça. Estavam todos ali e formaram os grupos, mas todos com a mesma visão: vamos enfrentar esse monstro. E o CNJ nos deu, através do DRF, as dicas. Olha, números clausos, eixos, essa metodologia de eixos aqui veio de lá, do CNJ. Eixo processual, eixo de ambiência prisional, eixo social. O que é o eixo processual? É a busca da agilização processual. Fazer com que o processo seja um instrumento de valorização e incremento de uma boa execução penal no sentido de socioeducação e também no sentido de agilidade, de não retardamento. E, por isso, o núcleo do eixo processual é um projeto que foi desenvolvido pelo Dr. Eduardo Fagundes, da primeira República de Curitiba, chamado de direitos automatizados, e funciona assim: o preso, ele recebe, com essa agilização do processo, ele recebe o benefício no dia previsto na lei para que ele tenha esse benefício. Parece óbvio, né? Mas é o que menos acontece no dia a dia das varas de execução, porque não há um procedimento definido na lei de execução, e aí cada juiz, mais ou menos, todos vão do mesmo caminho, vai para o Ministério Público, volta, pede um ofício, e começa a fazer um novo, um vai e vem, e de repente passou o prazo e foi, e já foram 3 meses, já foram 6 meses. Não há um prazo definido, não há um prazo, não há. O CNJ falou em, se não me engano, 30 dias, mas não conheço nenhum caso de que o benefício tenha sido dado em 30 dias. Mas nesse caso aqui, nesse projeto, como o Paraná, todo o processo está informatizado, todos os processos estão informatizados, todos os presos estão já cadastrados, os seus processos correm no programa do Tribunal de Justiça, que é o ProJude, e que agora foi levado a nível nacional, que é o Sistema Unificado de Execução Penal, o seu, baseado no ProJude do Paraná. E no modo de trabalhar, os direitos automatizados são isso, um modo de fazer com que otimizando e aproveitando ao máximo as vantagens do sistema informatizado, o benefício é concedido no dia previsto. Então, hoje ele completou o prazo, então hoje ele já recebe o benefício, livramento condicional, progressão de pena, etc. Esse é o núcleo do eixo processual. E outras medidas também importantes, né? Mas esse, digamos, é o carro-chefe. No eixo de ambiência prisional, o grupo trabalhou de uma outra forma. Precisa fazer acontecer o tratamento previsto na lei de execução penal, que nós vimos, é socioeducativo. Assistência religiosa, trabalho, tudo, né? Os direitos previstos. E como fazer isso se os estabelecimentos estão superlotados? Então, nós temos foi o grupo da ambiência prisional, o Dr. Dário Zipin está aqui, fez parte. O Dr. Maurício parece que estava no eixo processual, se não me engano.
o grupo propôs uma proposta bastante ousada. Vamos esvaziar um presídio inteiro e começar do zero. E o presídio já foi esvaziado. Saíram 400 mulheres para se transformar num presídio masculino. E com isso também se aproveitou e se fez um pente fino em todos os processos das mulheres presas, e muitas foram desencarceradas, postas em monitoramento, e já volto a falar sobre elas. Este presídio será um presídio modelo e está em fase de implantação. A primeira fase será um treinamento dos agentes penitenciários que vão entrar no curso de justiça restaurativa. É lógico que aqueles que quiserem, mas isso é bom para eles, porque a humanização do interior humaniza todos os atores, não só os detentos. Quando há uma desumanização dos presos, vai haver uma desumanização de todo o ambiente. Quem estiver lá dentro vai ficar doente. É impossível, contamina. Isso é da alma, é da psicologia. Então isso vejam que o ambiente é muito importante também para os próprios agentes, para que eles possam trabalhar de uma forma sadia, estejam num ambiente que não seja insalubre do ponto de vista psicológico. E também sejam empoderados de uma forma boa, para justamente poderem praticar a socioeducação. Porque a justiça restaurativa é isso, fazer... Eu não vou entrar nesse conceito, vamos para frente aqui. Na sequência, vão ser escolhidos a dedo os presos que estão mais perto da porta de saída. E aí você vai ter o quê? Um presídio de segurança mínima, com menos necessidade de muita vigilância, muita preocupação, muito isso, muito aquilo. Vai haver um relaxamento do ambiente. Essa é a previsão para o quê? Para se aplicarem as regras da LEPER, do tratamento penal socioeducativo. Todos vão trabalhar 100%, todos vão estudar e em seguida vão sair conforme a programação da vida de cada um. Esta é o que o eixo de ambiência prisional fez essa proposta. Isso está sendo executado hoje na região metropolitana de Curitiba, e a partir desse presídio modelo nós vamos ter um exemplo, uma referência para todas as outras regiões e para a própria região metropolitana, para reformarmos os outros estabelecimentos. E é assim que tem que funcionar. Então vamos agora aplicar a mesma metodologia, claro, mudando o que tem que ser mudado. Na sequência nós temos o eixo social. Nos documentos do CNJ ele fala em escritório social. O núcleo desse eixo é o escritório social, acompanhamento da saída do sentenciado do sistema prisional, providenciando condições adequadas de retorno, reduzindo sua vulnerabilidade. Os primeiros 100 dias do Instituto Luciano são cruciais. É ali que a gente está perdendo as pessoas, né? Perdendo o modo de dizer, já perderam tempo lá no presídio. Ou seja, a probabilidade de voltar a delinquir é alta demais. Então nós sabemos que vem daí que os índices de reincidência sejam tão altos. Isso não é gratuito. Isso é um resultado da péssima experiência no cárcere, né? Uma experiência que o Estado ainda gastou muito para isso. Então, um gasto muito mal feito, e para provocar a insegurança da sociedade.
Então esse projeto de cidadania dos presídios, ele quer oferecer segurança à sociedade e saúde psicológica a todas as pessoas que estão no ambiente prisional. Uma vez fora, esses primeiros 100 dias são importantíssimos. E como fazer? O que é o escritório social? Nós estamos trabalhando nisso. Aqui estão a doutora Isabel, a doutora Elizabeth, que saíram lá atrás de espaços em Curitiba para acolher pessoas, né? Estamos tentando reproduzir o modelo do Espírito Santo. Fomos lá ao Espírito Santo para conhecer o escritório social. Funciona. Se não tivesse ido lá, não falaria com tanta convicção. Mas fomos a uma das sessões, a uma das palestras, encontramos as pessoas lá e eles vieram falar: puxa, que bom que tem esse lugar aqui. É o acolhimento. Acolhimento no sentido mais humano da palavra, de a pessoa se perceber atendida, de a pessoa perceber que alguém se importa com ela e que ela é importante. Tinha um lá na sala de espera: o que você está fazendo aqui? Não, eu sou só amigo. Mas como assim amigo? Eu desconfia, né? Amigo por quê? Não, eu vim aqui porque eu queria ter certeza que ele vinha, ele viria. Eu não tenho nada a ver com o presídio, mas eu queria saber que ele veio, porque eu sei que aqui é um lugar bom. Então, a confiança, a credibilidade. O escritório social da Vitória alcançou um nível de serviço de excelência. Mas como que é possível isso? O que aconteceu? Qual foi o milagre? Custo. O custo é de 10 servidores, 15 servidores. E o espaço físico. E, é claro, aquilo que é o giro administrativo daquilo lá, daquele espaço. E o que mais? O resto, custo zero. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá foi um fenômeno interessante. 5 minutos. É a melhor parte da palestra, né? O que aconteceu lá foi muito interessante. O governador chamou o secretário mais importante. Olha, porque ele se importou com a questão. Nós vamos querer, esse negócio tem que funcionar. A rede de assistência tem que atender todas as solicitações do escritório social. Essa rede é espalhada. Tem Secretaria de Saúde, de Educação, do Trabalho, da Justiça, do Família, etc. Tá. Junta todos os secretários, faz uma reunião e dá a ordem. Quem não, onde a rede não funcionar, ele tem que fazer funcionar. Em outras palavras, né? Se não funcionar, troca o secretário. Muito bem. Então, qualquer encaminhamento do escritório social da Vitória a qualquer setor, a qualquer órgão da rede de serviço social formado por todos os órgãos dessa rede, o atendimento é muito bom. Não chega lá e fala: volta o mês que vem, você está anotado, tem uma fila. É na hora. A pessoa é atendida. O fulano fala: qual é o psicólogo? O que você pretende trabalhar? Qual é a tua vocação? Você gosta de fazer o quê? Não, pedreiro. Vai lá na Secretaria de Trabalho, tem lugar. Não, esse outro aqui, ele queria fazer teatro. Secretaria da Cultura. Fala com o secretário da Cultura, é lá. Ou seja, as pessoas passaram a sonhar de novo. E não é 2, 3 profissões apenas, ou 4, mas qualquer uma, a pessoa escolhe. E isso criou um clima que fez com que surgisse lá, dentro da educação,
um novo tipo de pedagogia chamada de escola viva, que é uma escola fora da sala de aula. Fora da sala de aula, mas com os níveis normais. Como isso? Porque se fez uma pesquisa e se descobriu que essas pessoas jovens que estavam fora da escola, todos queriam estudar, mas não iam para a escola, porque não gostavam da sala fechada. Então, foi feita uma escola sem sala. E aí, os desafios, a criatividade. Eu disse antes, no meio aberto, isso é o campo mais amplo para a criatividade. E os conselhos da comunidade estão aí. Funcionam tanto para apoiar o eixo da ambiência prisional, porque estão ali visitando as cadeias, os estabelecimentos, saber como é que está a comida, se tem colchão, se falta sabonete, e também o lado do acolhimento ao egresso, porque onde não há patronato, e em muitos lugares não há, o conceito da comunidade vai ter que se desdobrar. Então, o projeto Cidadania dos Presídios propõe que haja um empoderamento desses conselhos, porque eles são uma base importantíssima para o movimento social que vai acolher esses egressos, principalmente nesses primeiros 100 dias. E ao mesmo tempo que funcione como um escritório social no sentido de ter uma capacidade efetiva de mobilização da rede de assistência. Da rede de assistência. Então, para isso, nós ontem estávamos falando com o secretário da Casa Civil, para que o modo de funcionamento da rede seja um modo diferenciado para os nossos egressos. Por quê? Pelo reconhecimento da sua vulnerabilidade social, como falou o Dr. Luciano. Nós não podemos perder essas pessoas, especialmente nesses primeiros 100 dias, porque do contrário isso vai provocar uma retroalimentação que vai de novo trazê-los de volta ao sistema carcerário. O que fazer no panorama geral agora? Também para buscar números cláusicos, recuperar a capacidade, a funcionalidade dos estabelecimentos para que possam tratar os detentos, e para também reorganizar o sistema, né? Também se utiliza do mecanismo dos mutirões, mas agora de um outro modo. Fazer os mutirões, é claro, nos lugares onde são muito necessários, às vezes é preciso atender a emergência, mas agora dentro de um planejamento adequado a cada região, de modo a que a superlotação, uma vez debelada, não volte mais. Então, atacando as causas dela, né? E utilizando todos os instrumentos disponíveis para a recuperação total do sistema.